Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que eu, antes de mais nada, eu te peço mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, não esquece de colocar o seu comentário, que é muito importante para que a plataforma do YouTube entenda que esse canal ele tem relevância e assim eles vão nos colocando em posições melhores para que possamos ter melhor visualização. Também compartilhe este vídeo com todos os seus contatos e redes sociais e se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Com tudo isso você vai nos ajudar a crescer e com o crescimento desse canal nós também crescemos na semeadura da palavra do Senhor. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos voltando para mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, muito obrigado por você ter me esperado até agora. Se você tiver de posse aí da sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 9. Fazer uma mensagem aí para ver como é que você se encaixa dentro dela. Muito importante que a gente entenda as mensagens que a gente ouve. A gente tem que encontrar um ponto comum entre a mensagem e você, entre a mensagem e eu, porque é necessário a gente se encaixar dentro da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Queridos, nós vemos aqui uma parábola que Jesus falou para aquelas pessoas que estavam com ele, mostrando ali sobre o caso aí de ele usa 2 pessoas da época, né? Ele usa um fariseu, que era um doutor da lei, e usa um publicano, que era um cobrador de impostos. Então ele usa essas 2 pessoas como indo ao templo para fazer as suas orações. Um deles, a gente viu aqui que ele ora de uma forma bem soberba, né? Ele ora que na realidade não parece nem que ele está orando a Deus, está orando para ele mesmo. E um segundo, que é o publicano, que ali o cara está totalmente quebrantado, arrependido dos seus erros, e está ali que ele só bate no coração bate no peito, né, pedindo misericórdia ao Senhor pelos seus erros. Então nós vamos ver um pouquinho, né, as pessoas que viviam nas proximidades de Jerusalém iam frequentemente ao templo, que era o local de oração e adoração ao Senhor. Então era uma coisa frequente isso aí acontecer. E nós vemos nessa parábola 2 tipos de pessoas que temos em nossas igrejas nos dias de hoje. Claro, nós não usamos o termo fariseu nem publicano nas igrejas dos tempos de hoje, mas nós vamos ver, conforme o que a gente for falando aqui, que eu for discorrendo na mensagem, você que está me ouvindo, você for uma pessoa que frequenta uma igreja, ou frequentou, ou talvez não seja na igreja que você frequenta, mas você conhece alguém de alguma igreja que age dessa forma. Então é muito importante a gente entender isso. Nesta parábola vamos ver esses 2 tipos de pessoas. O fariseu, que nem eu falei, né, que era um conhecedor da lei, e o publicano, que era um cobrador de impostos. Quando a gente olha esses 2 aí, a gente já vê que existia ali uma certa revolta entre eles.
Entre eles, assim, do fariseu para cima do publicano. O publicano, ele era um cobrador de impostos, ou seja, ele era um judeu que era usado pelo povo de Roma para cobrar impostos do seu próprio povo. E a gente vê na Bíblia que fala muito sobre esses dois. O fariseu era um conhecedor da lei, mas é aquilo, somente conhecer a palavra de Deus não é suficiente. Nós precisamos não somente conhecer a palavra de Deus, mas principalmente vivermos ela no nosso dia a dia. O que adianta você ter um grande conhecimento da palavra de Deus, mas você não cumpre o que está escrito ali dentro? Eu lembro de um apresentador de televisão muito inteligente que faleceu esse ano, ou foi ano passado, foi esse ano, faleceu esse ano, um cara inteligentíssimo que era o Jô Soares. E o Jô Soares, muitas vezes, quando algumas pessoas iam lá, que eram pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, ele muitas vezes ele perguntava algumas coisas e a gente percebia que ele conhecia a palavra de Deus. Então, conhecer não é suficiente. Nós precisamos não somente conhecer, mas principalmente viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ateus, eles conhecem, muitos deles conhecem a palavra de Deus. Tinha aí um jovem que aparecia de vez em quando em alguns debates na televisão, eu não lembro do primeiro nome dele, mas eu sei que ele tinha um sobrenome Sotomayor. Esse cara, ele se intitula ateu, mas pensa num cara que tem um conhecimento da Bíblia fora de série. Quando pessoas debatiam com ele, que traziam algumas mensagens ali, ele imediatamente falava, não, mas está escrito isso em tal lugar. Quer dizer, ele tinha conhecimento, mas o que adianta ter todo esse conhecimento da palavra de Deus, mas não praticá-lo? Assim era o fariseu. O fariseu usava a palavra de Deus, pelo conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, usava aquilo ali em seu benefício próprio. Tanto que a gente percebe aqui no momento em que ele entra ali para a oração, que quando ele começa a orar, ele começa já a fazer comparações. Olha, eu não sou como esses aí, roubadores, ladrões, pervertidos, e ele põe um monte de nome ali naquelas pessoas. E depois ele até sugere que ele não é igual aquele publicano também. Mas o que a gente entende com isso? Que na realidade aquele homem ele estava fazendo uma oração, mas não era para Deus, era para ele mesmo. Ele estava ali tentando ser visto. Ele estava ali tentando que as pessoas que ali dentro estivessem pudessem olhar para ele. Então foi isso que a gente percebe naquele momento da oração. E trazendo para os nossos dias, será que nós não conhecemos pessoas assim? Será que nós não conhecemos pessoas que se acham, sabe, acima de qualquer coisa? Pessoas que acham que por causa do seu conhecimento, ela não é digna de entrar em alguns lugares? Não, naquela igreja eu não vou, é lá no finzinho do bairro, não vou nesses lugares. Ela acha que ela é muito superior, ela não pode ir. Aí é onde eu tiro o chapéu, vamos dizer assim, numa linguagem popular, eu tiro o chapéu para uma pessoa do nosso ministério, que é o presidente do ministério, e ele vai em toda e qualquer igreja do ministério, independente de onde ela esteja. Ele vai ministrar a palavra nas igrejas grandes que nós temos no ministério, bem localizadas, com muitos membros, como ele vai numa igreja pequena, como ele já veio aqui. Nesta igreja que nós temos aqui em torno de 60, 70 membros. Quando a gente consegue trazer todo mundo, claro, né? Nem sempre está todo mundo presente. Então a gente percebe isso nas pessoas. Há pessoas que elas usam, por exemplo, o seu conhecimento, o seu status dentro daquele ministério onde ela está, para se promover. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você pregar a palavra falando do amor de Cristo, falando daquilo que ele faz, que ele cura, que ele liberta, que ele leva para o céu. Não é você ficar se promovendo em cima daquilo. E aí nós vemos também o publicano, que era um cobrador de impostos, como eu falei. Um homem que ele foi colocado ali pelo povo de Roma para ser um cobrador de impostos no meio do seu povo, e por isso ele era um cara não muito bem quisto naquele lugar. As pessoas que olhavam para ele olhavam com uma certa indiferença. Aquele ali é um cobrador, aquele ali é um cara desonesto, porque eles já associavam o cobrador de impostos como um cara desonesto, que ele tirava do povo dele. Então tudo isso é o que a gente vê nessa questão que nós estamos vendo aqui dessa mensagem.
O fariseu não foi ao templo, como eu falei, para orar ao Senhor, mas para que os presentes pudessem vê-lo e ouvir a sua oração feita em favor de si mesmo. Era o que ele estava fazendo. Na realidade, ele não estava orando a Deus ali. Mesmo ele citando o Senhor, mas ele estava mais parecendo que ele estava fazendo um discurso para as pessoas ouvirem ele. E a gente vê, por exemplo, que hoje, em muitos lugares, deve ter gente assim desse jeito. E a gente tem que tomar cuidado. Não é que nós vamos nos afastar dessas pessoas, mas nós temos que tomar cuidado para não adquirir aquele mesmo hábito. O fariseu não foi ao templo, como eu falei, para orar, mas sim para ele poder se mostrar para os presentes quem ele era. A oração esta que mostrava o que ele realmente era. A oração que ele estava fazendo era uma oração que mostrava quem realmente ele era, um cara hipócrita, sabe? Ele estava ali se fazendo como se fosse o cara mais importante daquele momento. E a gente sabe que o mais importante é Jesus. Nós sabemos que o mais importante é o nosso Deus, que é quem nos dá tudo que nós precisamos, é quem nos guia, nos guarda. Mas aquele homem estava desse jeito, orgulhoso, sabe? Ele estava ali cheio de orgulho, dizendo: não sou como estes demais que estão aí. E aí, inclusive, ele até enumera essas pessoas e coloca adjetivos dela, ladrões, sabe? Chamam de ladrões, chamam as pessoas de uma série de coisas ali. Quando nós lemos aqui que ele diz assim: não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele chama as pessoas de adúlteras, chama a pessoa de injusta. Naturalmente ele estava focado naquele homem que era o publicano. Por quê? Porque o publicano tinha essa má fama, mas aquele publicano não estava ali pensando na má fama que ele tinha e tentando arrumar uma desculpa, não. Ele estava ali arrependido daquilo que ele fazia, arrependido dos erros. E aí, quando nós olhamos para aquele, primeiramente para o fariseu, como nós estávamos falando, um cara hipócrita, um cara orgulhoso, sem humildade e convencido que era melhor do que os demais. Esse era aquele fariseu que estava ali. O publicano, por sua vez, reconhece seus pecados e clama ao Senhor por misericórdia. Ele estava pedindo a Deus misericórdia pelos seus atos, como ele diz aqui, ó. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia que ele era pecador e precisava das misericórdias do Senhor. Assim como ele precisava das misericórdias do Senhor, aquele fariseu também precisava, mas ele não admitia. Ele se achava superior às outras pessoas. Ele achava que ele era maior, melhor do que as outras pessoas. Então, nós seguimos aqui. A sua oração, o publicano, ele demonstra arrependimento. Uma pessoa arrependida. Uma pessoa que entendeu que ela não podia continuar da maneira que ela estava. Então ela clama pelas misericórdias do Senhor e ela se arrepende daquilo que ela estava vivendo. Uma outra coisa que também essa pessoa estava naquele momento sentindo, ela estava com um grande quebrantamento. Ela estava quebrantada diante do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que Deus não resiste a um coração quebrado e contrito. E aquele homem estava nessa situação. Ele se sentia também envergonhado por seus atos, ao ponto de nem conseguir levantar os olhos para o céu. Uma pessoa, quando ela fica diante de outra pessoa, confessando alguma coisa de cabeça baixa, significa que ela está envergonhada. E era assim que aquele homem estava. Ele se sentia envergonhado pela forma como ele tinha agido. Ele estava arrependido de tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, ele entrou diante de Deus na oração e começou a clamar ao Senhor pelas suas misericórdias. E o que Deus deve ter feito? Naturalmente, o Senhor deve ter abençoado e deve ter perdoado os pecados daquela pessoa. Por quê? Porque quando nós clamamos ao Senhor, quando nós vamos diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, pedimos perdão, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, o nosso Deus, Ele é perdoador e justo. Assim diz lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos redimir de toda a injustiça. Assim é o nosso Deus. E assim nós precisamos agir se queremos as suas misericórdias, se queremos o seu perdão. Não podemos agir como aquele fariseu que achava que ele estava acima de todas as coisas. Que assim nós possamos ser no nosso dia a dia. A minha pergunta é: você já se deparou com pessoas assim na igreja, na sua igreja ou em alguma igreja? Se você já se deparou, em caso afirmativo, não odeie essa pessoa, sabe? Se você encontrou alguém como este fariseu na sua igreja onde você congrega, ou em alguma igreja onde você foi, ou algum irmão te contou que tem uma pessoa assim na igreja dele, não odeie essa pessoa. O meu conselho para você é: ore a Deus para que mude o coração dela, porque Deus, ele muda o coração das pessoas, ele mostra, ele ensina. Eu já vi muitas situações de pessoas que já tive com pessoas assim, pessoas que elas achavam que se ela não tivesse fazendo aquele determinado trabalho, ou se ela não estivesse envolvida com ele, nada aconteceria, porque ela é espiritual e as outras pessoas não são. Eu já vi uma pessoa uma vez tirar alguém dos caminhos do Senhor por causa de uma situação dessa. A pessoa queria fazer um trabalho dentro da igreja e o pastor daquela pessoa já havia autorizado que ela podia fazer. Claro que quando você determina, uma pessoa te procura pedindo: olha pastor, eu queria fazer um trabalho com jovens, você vai ouvir essa pessoa, você vai ver o tipo de trabalho que ela quer fazer. Depois de você ouvir o trabalho que ela quer fazer, você vai tentar ajudar ela em alguma coisa, orientando e tudo mais. Mas eu acho que impedir a pessoa de fazer não é o mais correto. Você pode, talvez, se você já tem alguém que faça aquele trabalho na igreja, coloca junto. As pessoas vão trabalhar junto, vão somar forças. Agora, você achar que aquela pessoa não devia fazer aquilo que você não tem capacidade, como eu já escutei uma pessoa, eu soube que uma pessoa falou isso para uma outra, e essa outra pessoa, sabe o que aconteceu? Aos pouquinhos ela foi deixando a igreja e voltou para o mundo. Por quê? Porque tinha alguém que deveria ter ajudado aquela pessoa, para que aquela pessoa pudesse, a partir dali, mesmo que não fosse aquele o ministério que ela tinha, mas talvez ela fosse descobrir através daquilo que ela ia fazer. É muito comum. Eu nunca impedi nenhuma dessas pessoas da igreja que estão comigo quando elas querem fazer alguma coisa. Já sofri por isso. Já aconteceu de eu autorizar a pessoa a fazer algumas coisas e depois fiquei decepcionado, porque a pessoa, além de não fazer como tinha sido combinado, ainda acabou criando problema. Mas isso aconteceu há muitos anos atrás, hoje, graças a Deus, não tem acontecido mais. Mas a gente ora para que sempre possa estar sendo levantado pessoas que estejam dispostas a trabalhar na obra do Senhor. Porém, essas pessoas, a gente sabe, elas não são infalíveis. Então a gente sabe que pessoas assim, elas precisam de ajuda. E a gente não impede ninguém de fazer a obra que o Senhor colocou no seu coração. Agora, às vezes tem pessoas no meio desses grupos que elas se acham espirituais demais. Assim como este fariseu que está nessa passagem que nós lemos, as pessoas se acham espirituais demais. Elas acham que se elas não fizerem, outros também não conseguem. Elas acham que se ela não estiver envolvida no negócio, não adianta fazer nada que não vai dar certo. Sabe? Aquelas pessoas que elas acham que todo mundo tem que ser igual. Não, nós somos diferentes. Os nossos dedos das mãos são diferentes. Então nós precisamos entender que nem todos andam na mesma velocidade, nem todos têm o mesmo pensamento. O que nós precisamos estar é focados na palavra de Deus, focados em Cristo. Esse é o caminho. Se todos nós estivermos ali, obedientes à palavra de Deus, focados naquilo que a igreja do Senhor quer que nós façamos, daquilo que é necessário para a igreja, com certeza tem espaço para todos. Tem lugar para todos nós fazermos o que for necessário. Então, torna-se necessário que nós venhamos a entender. Então, queridos, se na tua igreja tem alguém como este fariseu, não odeie essa pessoa. Ore por ela. E este que é um fariseu, esse que é o publicano, siga o seu exemplo, sabe? Clame ao Senhor, peça perdão, se arrependa, se quebrante diante do Senhor, reconheça
que você é errado, que você precisa das misericórdias do Senhor. Às vezes a gente vê pessoas que eles acham que ninguém está acima dela, então isso é muito complicado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que esta mensagem possa ajudar você a entender melhor aquilo que você precisa fazer, aquilo que é o teu caminho, aquilo que Deus tem preparado para você. O nosso Deus, Ele mostra através das nossas ações, através das nossas capacidades, qual é o ministério que Ele tem para nós. Agora você tem que buscar por isso. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por este momento, por esta mensagem. Que o Senhor venha derramar sobre nós que estamos aqui, tanto eu que estou trazendo a mensagem, como aquele que está assistindo. Que o Senhor venha derramar do teu bálsamo, da tua presença, que a tua alegria esteja no nosso coração. Que nós sejamos, Senhor, como aquele cobrador de impostos, arrependido, humilde, um homem buscando o perdão e a misericórdia do Senhor. E que a tua graça e o teu poder esteja sempre presente em nossas vidas, que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você estar comigo até agora. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.